É isso aí, galera. Bora para mais o Reacts e o top aqui do nosso canal do Verdão. Notícia quente: jogador do Palmeiras indo pro Arsenal. Será que é verdade? Vamos ver o que Nicola tem de análise e de notícia do Mercadão da Bola. Antes de soltar o vídeo, já amassa aquele dedão no like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa moral aí pra gente, a plataforma tá nos flopando no mil grau, mas a gente vai tentar ainda dar uma levantada nesse nosso canal do Verdão aqui, né? Palmeiras vindo muito forte para essa temporada, Giai, Felipe Anderson e Maurício sendo anunciado, né? Jogadores só vão poder atuar depois do dia 17. Aí segura o Verdão na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, montando um elenco para disputar as três competições, né, galera? Agora não vai ter desculpa ali de o time ter ficado cansado ou até mesmo vai ter, né? Não sabemos direito. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Você já ouviu falar sobre o atacante Luiz? Só 18 anos de idade, formou, fez suas categorias de base ao lado de Estevão, de Luiz Guilherme, Hendrick, entre outros. E esse garoto que estreou profissionalmente contra o Bahia nos minutos finais da vitória por 2-0 nesse domingo, está na mira do Arsenal. Pelo menos foi o que ele contou para pessoas próximas. Segundo o Luiz, representantes do clube inglês estiveram no Brasil para conversar com o staff do jogador. A ideia é tentar monitorar os passos para, no futuro, apresentar proposta oficial. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte alviverde para saber se o Palmeiras havia avisado de sondagem ou proposta, até agora nada. Para completar sobre o Palmeiras, quero falar sobre outro garoto das categorias de base que está de saída, John, que já havia sido alvo do Red Bull Bragantino em janeiro, voltou a receber oferta agora de 4 milhões e meio de dólares, ou 24 milhões e 600 mil, as negociações bastante avançadas e o martelo deve ser batido a qualquer momento. John, que já foi tido pelo Abel Ferreira como um candidato a craque, nos melhores do mundo, perdeu espaço e vai jogar ainda menos a partir da chegada de outros atletas para o meio campo, entre eles Felipe Anderson e também o Maurício. Só para completar sobre o Palmeiras, contei para vocês na quinta-feira da semana passada que Gabigol já havia assinado um pré-contrato com o Verdão. Todo mundo desmentiu. Agora já começam a pipocar notícias de que o Palmeiras já apresentou essa proposta oficial para assinatura do pré-contrato e pequenos detalhes separam esse acordo. Continuo ratificando a minha informação. Desde a semana passada, Palmeiras e Gabigol já têm um acordo fechado. Beleza? Bora falar. Negociação que primeiro teve a ver com uma possível troca entre os dois jogadores, né, o Dudu e o Gabigol, entre Palmeiras e Flamengo. E é curioso, né? A gente está falando de, embora de estados diferentes, de dois rivais, especialmente por uma questão econômica, pelos títulos conquistados nos últimos tempos, grandeza, enfim, Palmeiras e Flamengo rivalizaram e disputaram, né, grandes títulos nas últimas temporadas. E a gente está falando de dois ídolos. Ídolos magnânimos, máximos das duas torcidas. Gabigol pelo lado do Flamengo e Dudu pelo lado do Palmeiras. E aí tem algumas situações que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro, o fato. O fato é que o Palmeiras tem interesse em ter Gabigol. Abel Ferreira já deu aval, Leila Pereira também. Mas claro que tem o Flamengo. E o Flamengo até abriu a possibilidade de negociar o Gabigol, inclusive o tirando da relação dos últimos jogos, para ele não bater o número de 7 partidas e aí sim se inviabilizar ainda nessa temporada com outra equipe do futebol brasileiro, muito por conta da, segundo entende o Flamengo, forçação do Júnior Pedroso, empresário do jogador, em liberar o atleta, negociar o atleta com outros clubes. E o Gabigol, a gente sabe, né? Está se inviabilizando cada vez mais com essa diretoria, com parte da torcida, está encerrando o seu vínculo no Flamengo, e o Flamengo está buscando, para ele sair nesse momento, uma compensação. E o Palmeiras quer o Flamengo, o Gabigol, que tem contrato com o Flamengo. Então, houve essa possibilidade porque o Flamengo abriu a possibilidade, inclusive, ou de uma compensação financeira ou de jogadores envolvidos. Não existe maior valor de mercado no Palmeiras, em termos assim de negociação para essa possível troca, do que Dudu.
né? A gente tira o Estevão da lista, né? Acho que o flamenguista ia gostar bastante, né? Mas esse já está negociado com o Chelsea, né? Da Inglaterra, tem apenas 17 anos, é mais uma joia palmeirense. Mas o Dudu, ele é um jogador ainda valioso. O Cruzeiro chegou a fazer uma proposta mirabolante que eu entendi, bom para o Palmeiras também, tá? Mas aí a torcida meio que se manifestou, entendeu como uma traição, como uma coisa, enfim, que não era... Depois dele ter ficado se recuperando durante um tempo e tal, acho que o torcedor natural, foi passional naquele momento, e isso até organizada, foi na casa do Dudu, né, conversar com ele, do que está acontecendo e tal, e ele voltou atrás. Eu acho que naquele momento, naquela ocasião, seria bom para todo mundo. A Leila chegou a dar uma declaração dizendo que o ciclo de Dudu havia encerrado. E depois o jogador decidiu ficar e decidiu cumprir o seu contrato. E aí? Como é que faz? Como é que você volta atrás? A Leila teve que administrar isso nos bastidores. E o fato é que o Dudu está voltando, está entrando, não é titular absoluto, vai demorar para adquirir um ritmo de jogo e já não tem o mesmo prestígio técnico, digamos assim, né? Ídolo ele sempre vai ser, mas ele tem, obviamente, que reconquistar isso dentro de campo. E vamos lá, o Dudu tem 33 anos. Gabigol tem 27 para 28. Existe uma diferença. Existe uma diferença, os dois ganham salários até aproximados e, como eu disse, são ídolos, eu acho muito natural que você sugira a troca de um por outro. Mas nesse caso o Flamengo sairia perdendo, na minha opinião, porque o Dudu, embora pudesse jogar no Flamengo e performar no Flamengo, o valor de mercado dele hoje é inferior ao do Gabigol, mesmo que nas últimas temporadas o Gabigol também não tenha números tão relevantes. Estamos falando de idade, perspectiva, projeção, então assim, eles se equivalem em alguns aspectos, mas em outros não. E aí, nessa possibilidade de negócio, o Flamengo não quis, como era de se esperar, porque o Flamengo vai liberar o Gabigol, como eu disse, que tem 27 para 28 anos, e vai pegar um jogador de 33 anos, recém-recuperado de lesão, que não sabemos ainda qual a perspectiva técnica dele. Mais do que isso, o Flamengo tem jogadores para essa posição. Não é uma carência do Flamengo. Claro que, se é o caso, né, em alguns jogadores específicos, por mais que você tenha reposição no elenco, dependendo do jogador, não, pô, esse você traz que esse vai ser titular, você passa por cima de algumas situações. Não é o caso. O Flamengo tem Luiz Araújo, tem Everton Cebolinha, tem Bruno Henrique, só para citar alguns jogadores de lado de campo em que o Dudu teria uma concorrência absurda. Então, assim, não faz sentido, na minha opinião, essa negociação por parte do Flamengo. E aí a gente tem algumas situações, né? Tem o fato do Dudu tá percebendo de que ele está se tornando uma moeda de troca no Palmeiras. E que aquela história da negociação com o Cruzeiro, ela não foi bem digerida pela mandatária, pela presidente Leila Pereira. Então é natural de que nesse momento, quando o Palmeiras for ao mercado tentar buscar alguma contratação, de que o Dudu seja colocado no processo. Mas, até pelo Flamengo não querer o Dudu, sabemos de informação de bastidor que o Dudu também não quer o Flamengo. Ou não iria querer se transferir para o Rio de Janeiro nesse momento. O que é natural, até pelo que eu falei para vocês, pela concorrência. Por que ele vai sair do Palmeiras, onde também tem uma concorrência grande, mas onde ele já está adaptado, onde ele já ganha um alto salário, onde o torcedor pediu para ele ficar? Por que ele vai para o Flamengo para começar tudo do zero? Não faria sentido. Então, não é só o Flamengo que não quer o Dudu também não quer o Palmeiras. E aí, como é que fica o Palmeiras na questão Gabigol? O que era o Gabigol? Não tá para brincadeira, né? Foi até o Gabigol e enviou um pré-contrato para ele assinar. Gabigol, assina aqui. Essa assinatura garante que o Gabigol se transfira para o Palmeiras a partir de janeiro sem custo nenhum. Porque aí o Palmeiras não vai precisar desembolsar nada para o Flamengo. Vai ter que ter paciência, esperar 6 meses, mas com isso o Gabigol encerra o seu contrato com o Flamengo e se transfere para o maior rival dos últimos tempos aí, em termos de títulos no futebol brasileiro. Sem custo algum para o Verdão. Isso bem entre aspas, né? Porque o Palmeiras não vai ter que pagar nada para o Flamengo. Mas provavelmente essa negociação ela não vai ser tão simples assim. Para formalizar esse pré-contrato, para assinar, o que não aconteceu ainda, o Gabigol provavelmente vai pedir luvas consideráveis, um altíssimo salário, bom tempo de contrato, e tudo isso vai ser debatido a partir de agora. Inclusive se não há uma possibilidade, por mais remota que seja, dele se transferir agora.
A partir do dia 10 de julho, o Gabigol já poderia jogar pelo Palmeiras se firmasse um contrato e se o Palmeiras se acertasse com o Flamengo. E o Palmeiras não tem como se acertar com o Flamengo a não ser pagando uma boa quantia, que evidentemente não é a multa rescisória dele, mas é um valor para que o Flamengo também não perca o jogador agora e não seja recompensado por isso. Já que jogador vai ser difícil, a menos que o Flamengo tenha interesse em algum outro atleta do Palmeiras. E o Palmeiras tope negociar nesse sentido. O fato é, Gabigol será jogador do Palmeiras. Gabigol, a menos que uma proposta muito mais vantajosa apareça de fora dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, ou até mesmo do futebol brasileiro, que eu não acredito. E aí sim o Gabigol não iria jogar no Palmeiras. Agora, o Palmeiras quer, enviou um pré-contrato, o jogador acha interessante e vai exigir uma boa quantia para que isso aconteça. E tudo isso deve se desenrolar para que Gabigol seja jogador do Palmeiras a partir de janeiro. Não é o perfil de contratação de Leila Pereira e das últimas gestões do Palmeiras. Um jogador badalado, né, renomado, com alto custo, não é o normal. O Palmeiras tem apostado muito, às vezes, em jogadores desconhecidos do grande público, no mercado sul-américa aqui, para que o Abel consiga, né, formar ainda melhor muitos jogadores da base, ou até mais jogadores mais jovens. Não é o perfil, não é o perfil. Mas estamos falando de um grande jogador, que tem o aval do treinador, o aval da presidente, e que poderia buscar novos ares depois de 2 temporadas um pouco atrapalhadas ou atribuladas ainda na equipe do Flamengo. E ainda tem a questão do doping, né? Que tem um julgamento para acontecer e ele pode ser condenado na Corte Arbitral do Esporte pela sua punição de doping até abril de 2025. Ele está jogando por um efeito suspensivo. E falar em estar jogando, o Flamengo inclusive já anunciou que vai colocá-lo na lista de relacionados para o jogo de quinta-feira. Então, se ele bater a meta dos 7 jogos, acho que ele tem 5, então ele vai para o 6º. Se ele for relacionado, entrar no jogo, 6º jogo, aí vai faltar apenas um para que ele não consiga mais jogar nesse ano por nenhuma outra equipe. E se o Flamengo daqui a pouco entender que ele vai firmar um pré-contrato com o Palmeiras, pode até fazer isso de propósito, porque aí obriga ele a cumprir o contrato até o final do ano e só se transferir em janeiro. É uma maneira de pressionar também para não perder o jogador, pelo menos. É isso aí, galera. O Gabigol já se pagou lá no Flamengo, né? Já fez o que tinha que ser feito. Acabou o espaço, gente. Isso aí realmente chega, né? Todo jogador, por melhor que seja, uma hora o tempo dele chega. E para mim chegou o tempo do Gabigol no Palmeiras. Os dois times não, né? Às vezes a gente até entende aí o posicionamento do Flamengo em não querer liberar o atleta logo agora, porque você libera o Gabigol agora para o Palmeiras, o Gabigol vai lá e faz um gol no Flamengo em uma mata-mata de Libertadores, né? Ficaria ruim aí. Nem o Palmeiras faria e nem o Flamengo fará esse negócio de liberar o Gabigol agora sem custo. O Flamengo prefere continuar pagando o salário do jogador, salário alto até, né? Vai dar aí na faixa dos 25, 30 milhões, 20 milhões, né? Uns 20, 15 milhões de reais até o final da temporada. Vamos ver aí como chegará o Gabigol no Palmeiras no próximo começo do ano, né? O Gabigol já vai jogar no Verdão no começo do ano, já vai começar a treinar. Vamos torcer para que ele seja o Gabigol que a gente viu nos tempos de Jorge Jesus, nos tempos do Dorival Júnior, Rogério Ceni, Gabigol, até com Dominique Torrento, né? O Gabigol era um excelente jogador nesses tempos aí. Nos últimos 2 anos, não posso nem falar, os últimos 2 anos, né? No ano de 2023, ano passado e esse ano, ele não está sendo, né? Ano 2023 e esse ano. Lembrando que ano 2022 ele não foi o melhor, mas ele marcou muitos gols, marcou o gol da final da Libertadores, marcou muitos gols no Campeonato Brasileiro, né? Ele foi o Rei da América em 2022, né? Mas o Gabigol ainda foi um jogadoraço. Foi um jogadoraço com o Dorival Júnior. O negócio é que com o Tite não dá certo, né? O Tite não é treinador pro Gabriel Barbosa.
Não deu. Nem o Tite deu, nem o Sampaoli conseguiu fazer o Gabigol jogar. O negócio é que o Gabigol tá numa fase meio ruim, né? Então vamos torcer para que no Palmeiras ele consiga desempenhar um bom futebol. Palmeiras que joga, vamos dar uma olhada aqui com quem o Palmeiras joga, que eu até esqueci. Brasileirão, Betano. Palmeiras e Atlético Goianiense, né? Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo no Newton Santos, famoso joguinho aí de 6 pontos, né? Tomara que o Verdão consiga pontuar nesse jogo.